E aí pessoal, GSF falando aqui, a gente vai iniciar os estudos sobre solução tampão, tá bom? Sistemas tamponados, o que é um tampão ácido, o que é um tampão básico, para que serve um tampão, tá bom? Muitas vezes os alunos se deparam com esse tipo de estudo e acabam passando por cima disso, ou às vezes acham que não é tão interessante, mas ele tem muita aplicabilidade dentro do nosso organismo, dentro dos sistemas químicos, tá bom? Muito utilizado nas pesquisas, como eu falei, dentro do nosso próprio organismo. O que eu estou mostrando para vocês é uma parte do nosso sistema respiratório, tá bom? E aqui eu tenho um equilíbrio muito importante, né? O nosso organismo ele é uma máquina perfeita. E aí a gente tem aqui a representação de um equilíbrio que acontece aí derivado da nossa respiração, né? A gente tem aí a produção de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que o nosso sangue acaba carregando, né? O nosso sangue ele é o principal veículo de biomoléculas e ele necessita de forte controle de acidez, tá? O CO2 aqui ele é dissolvido, ele é um gás, o sangue ele acaba levando esse gás por todo o nosso corpo, né? Derivado da nossa respiração. A gente inspira oxigênio e produz o gás carbônico. E aí esse gás ele é dissolvido no nosso sangue, tá bom? E pode alterar a acidez do nosso sangue, tá bom? Justamente porque ele entra em equilíbrio aqui formando o ácido carbônico, que é um ácido instável. E sempre está formando aqui H+, e HCO3-, que é o íon carbonato. Então essa produção de H+ aqui é que gera a acidez no nosso sangue. E essa acidez ela é muito importante porque ela tem que ficar dentro de um intervalo restrito, que é de 7,35 e 7,45. Então, se eu aumento ou diminuo essa quantidade, eu altero o pH. Consequentemente, eu vou ter desequilíbrio no meu corpo, tá bom? E isso vem justamente da produção de CO2, da nossa respiração. Se você respira de forma muito alta, né, aumentar a frequência respiratória, a concentração disso aqui vai diminuir, tá bom? E se você tem uma redução da frequência respiratória, a concentração disso aumenta. Então o equilíbrio ele pode se deslocar para a esquerda ou para a direita, na produção de mais H+, ou no consumo de H+. Então existe um sistema que regula, né, se você passa por um quadro de ansiedade, febre alta, prática excessiva de exercícios, doenças pulmonares, os alpinistas que vão até altitudes bem elevadas, jogadores de futebol que vão jogar em países com altitudes que são diferentes do seu país. A gente tem a mudança do ambiente, onde a disponibilidade de oxigênio é diferente, e aí a gente tem aí a produção, tá bom, de CO2. Isso altera drasticamente aqui, ó, esse equilíbrio químico. E o sistema tampão ele serve para isso, para regular se a concentração de H+ ela aumenta, né, pela adição, tá bom, ou pela remoção de H+. Esse sistema tampão ele vai fazer com que esse pH ele se mantenha constante e que o nosso corpo não sofra alterações. Isso também é aplicado dentro dos sistemas químicos, como a gente vai ver agora. Então, para a gente explicar o que é uma solução tampão e como ela funciona, eu vou explicar aqui mediante 3 experimentos. O primeiro é que eu tenho aqui um ácido fluorídrico diluído, tá bom? Coloquei ele em água, formou H+ e F-. E agora imagine que na primeira situação eu adicione esse sal aqui, tá? Que é o fluoreto de sódio. Então, se eu adicionar fluoreto de sódio, eu vejo que ele é uma fonte de N+, quando ele vai ser dissociado em água, né? Então vai ser uma fonte de F+ e de Na+ e F- em um fluoreto, tá? Perceba que nesse equilíbrio aqui, se eu adiciono esse sal, eu vou ter um aumento da minha concentração de íon fluoreto. De onde, professor? Daqui, ó. Veio aqui da dissociação desse sal, né? Ele vai estar em contato em meio aquoso e vai formar Na+ e F-. Então, esses íons F- eles vão ser adicionados e a concentração de F- aqui vai aumentar. Então, o que acontece dentro de um equilíbrio iônico que a gente viu lá na questão do deslocamento? Se eu aumento a quantidade de produto aqui, ó, aumentou, né? Tá aqui em equilíbrio, como se fosse uma balança. Eu aumento a quantidade de produto, eu vou tender a formar mais reagente, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, no sentido da produção de formação de reagente para que você volte a ter o equilíbrio novamente, né? O equilíbrio ele foi perturbado, você tem que voltar a ter o equilíbrio de novo. O que isso acontece? Eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda. Isso é o princípio de Le Chatelier. E o que acontece aqui, na verdade, viu, galera? Quando eu adiciono flúor menos aqui no meu equilíbrio, é o efeito do íon comum.
tá? Esse F- que tem aqui o íon fluoreto e esse também que vem aqui derivado do sal, eles são comuns, eles são iguais, então é o efeito do íon comum, tranquilo? Vou mostrar aqui uma outra situação para vocês. Imagina que eu tenho o mesmo equilíbrio e aí nele eu adiciono um ácido forte, vamos supor que o HCl. Quando eu adiciono um ácido forte, né, eu vou ter aí uma pequena alteração, mesmo que eu adicione pequenas quantidades desse ácido, eu vou ter uma diferença aqui, tá bom? Na concentração de H+, porque ele é um ácido forte e ele tem fontes de H+, né? Então a concentração de H+ aqui vai aumentar. Eu também posso observar isso pela análise da constante ácida. A constante ácida desse ácido aqui, ela é bem pequenininha, 3,5 vezes 10 a menos 4. A constante ácida desse outro ácido aqui que está aqui em cima, ele é bem superior. É na ordem de 10 a 7, é um número muito maior. Então, isso daqui vai alterar, sim, drasticamente o meu equilíbrio químico. Então, nessa primeira situação, eu vou ter uma alta concentração de H+, e nessa outra situação, como eu expliquei para vocês, como a produção desse íon aqui vai aumentar, vai consumir mais os íons H+. Então, consequentemente, tá, a diminuição dele aqui nessa situação vai diminuir com a adição desse sal. Tranquilo? Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês é se eu tiver, por exemplo, uma concentração desse sal aqui diluída em água de 0,01 mols por litro. E tu também tenha, por exemplo, 0,01 mols, né, mol por litro de HF. Tu bota eles dois dentro de um recipiente. O que vai acontecer? Tá? Então, eu observado que, né, que na presença do íon fluoreto, que é aquele F-, faz com que a concentração de H+ aqui, tá bom? Dessa solução seja menor do que se tu tivesse apenas o ácido fluorídrico. Se tu tivesse só ele, tu estaria no equilíbrio. Quando eu adiciono sal, a concentração de H+ diminui. Essa concentração desse íon diminui porque aumenta a concentração desse outro, como a gente viu. E aí, o que acontece? Né? Dessa solução, ela vai ter isso. Então, se tu adicionar, por exemplo, uma pequena quantidade de ácido clorídrico, deixa eu mudar a corzinha aqui pra gente. Tu pega aqui nessa situação que eu estou falando para vocês e adiciona o ácido clorídrico aqui dentro. O que vai acontecer? Se tu adicionar uma pequena quantidade de ácido clorídrico nesse sistema, essa situação, né, dessa solução, a gente pode observar experimentalmente que a concentração de H+, e consequentemente o pH da solução permanece constante. Né? Quando tu tem primeiramente o sal e o ácido em quantidades iguais, tu adiciona uma pequena quantidade de ácido forte lá do meio externo, né? Tu joga lá dentro do teu sistema, a concentração de H+ ela vai permanecer constante, não vai alterar, tá bom? Quando eu tenho essa terceira situação que eu falei para vocês aqui. Então, isso experimentalmente, tá bom? Isso acontece porque a dissolução do fluoreto de sódio aqui, ó, ela fornece a quantidade de flúor, né? Ela fornece aqui uma quantidade de F- suficiente para remover o H+ que é gerado aqui do ácido, né? Adicionados pelo ácido, suficiente para adicionar, para remover o H+ adicionado pelo F-. Imagina que tu tem aqui a fonte do ácido, né? Tu tem um H+ e o Cl-, então tu vai ter uma fonte de H+ que vai ser adicionado aqui. Então eu vou ter uma produção suficiente aqui, ó, de F- para poder combater esse H+ que vai ser lançado dentro da minha solução. E aí o pH ele vai permanecer constante, a concentração de H+ vai permanecer constante. Então, de forma similar, né, a adição de uma base forte também, a solução também não provoca variações muito grandes no pH. Nesse caso, né, porém, as moléculas de HF presentes, né, que removem os íons OH- por meio de uma reação de neutralização. Imagine se eu jogar uma base forte aqui dentro, né? Imagine que se eu jogar uma fonte, né, de OH-, tá bom? Eu vou ter aí respaldo nesse sistema aqui para poder combater essa fonte de OH-, tá bom? As moléculas de HF, por exemplo, vai atacar aqui a base, né, e gerar uma reação de neutralização e manter a concentração de H+ constante. Então, quando eu junto esse sal e esse ácido aqui em combinações iguais, eu estou formando uma solução tampão. O que essa solução tampão faz? Ela impede que a adição de um ácido ou de uma base, né, altere a concentração de H+ no meio. Tá bom? Então, como é que se forma um tampão? Um tampão é um ácido fraco, o HF, por exemplo, como a gente viu lá pela constante, né, ácida, ele é um ácido fraco. E
um sal derivado desse ácido. Tu percebe que tu tem um flúor aqui e nesse sal tu também tem um flúor. Então provavelmente tu tem um sistema tampão formado por isso daí. Normalmente essa solução tampão a gente escreve assim, ó, HF, tá? Ela é representada dessa forma. Tu tem um ácido, tá? HF barra NaF. Então esse aqui é o meu sistema tampão. Ou simplesmente eu posso pôr HF barra F-, que é o meu íon que faz aí o efeito de manter essa concentração de H+ constante. Então esse aqui é a representação do meu sistema tampão. O sistema tampão ele serve para isso, para que quando tu adicione um ácido ou uma base, você tenha a regulação do teu pH constante, que ele permaneça constante. Lá dentro do teu organismo, por exemplo, se você respirar, deixa eu voltar aqui, se você respirar de forma excessiva, a concentração, né, de CO2 ela diminui. Consequentemente, a de H+ também diminui porque o equilíbrio se desloca para a esquerda. E aí o sistema tampão vai lá e regula essa concentração. Se a concentração de CO2 aumenta, a concentração de H+ também aumenta. Aí o sistema tampão vai lá e regula essa quantidade de H+. Então, com isso a gente pode chegar nessa situação aqui, ó. Tá, a gente já viu aí a solução tampão. Existe um tampão ácido, né, que ele é formado por um ácido fraco e um sal derivado desse ácido, tá? E uma solução de tampão básico, que é uma base fraca derivada de uma base e um sal derivado dessa base. Então tu sempre vai ter um sistema tampão formado assim. Nas questões ele pede para você, né, verificar qual dos sistemas é um tampão, como é que ele se organiza. Então sempre vai ser um tampão ácido, um ácido fraco e um sal derivado do ácido. Um tampão básico, uma base fraca e um sal derivado da base. Tranquilo? Eu já mostrei um exemplo de tampão ácido, que é aquele do HF lá e do F-, do íon fluoreto. Aqui a gente tem um esquema de um tampão básico, né? O íon amônio, né? O hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o íon amônio, que é derivado do sal, tá? Pode ser aqui, por exemplo, cloreto de amônio, tudo mais. Pode ser um sal que venha derivado, que forme o mesmo cátion. Tranquilo, aqui a gente tem o equilíbrio, né, da formação da hidroxila e do NH4+. Então esse aqui é responsável pela remoção de H+, pela reação de neutralização. Ou no caso, no tampão básico, a hidroxila, que é o H- permanece praticamente constante, assim como o H+ no tampão ácido. E esse NH4+ aqui, ele remove o OH- que entra em excesso dentro do meu sistema. Então o sistema tampão serve para isso. Então, resumindo, solução tampão ácida será formada por solução de ácido fraco com sal solúvel que tenha o mesmo ânion do ácido fraco, no caso lá o HF e o F-, que é proveniente do fluoreto de sódio. E uma solução básica, uma solução tampão básica será formada por solução de base fraca com sal solúvel que tenha o mesmo cátion da base fraca, né? Um é um ânion, que é o de negativo, de carga negativa, e o outro é o cátion da base fraca. Tranquilo? Justamente porque aqui eu formo OH-, né? E no outro eu formo H+. Então vai ser o ânion, o outro vai ser o cátion. Então esses sistemas eles são formados assim. Se você lembrar disso, rapidamente você identifica aonde é que está acontecendo um sistema tampão, tá bom? Principalmente dentro das questões de química. Então a gente fica por aqui. Foi um pouco sobre solução tampão. Depois aí, pela necessidade, a gente pode estar fazendo aprofundamentos dentro desses sistemas, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.